Todo mundo ligado. Olá, você que nos acompanha aqui no Novel Explica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela fala sobre a interação entre as cargas elétricas. Só que interação a gente entende que é atração ou repulsão. E é interessante porque a lei de Coulomb, ela vai oferecer uma outra possibilidade que nós não conhecíamos antes. Veja, em outro momento nós falamos sobre a chamada lei de Dufay. Ela tem a ver com o fato de partículas que têm sinais opostos, né, carregadas eletricamente, elas têm uma tendência natural de uma atrair a outra, ok? Atração entre elas. Partículas que têm eletricamente cargas de sinais iguais têm uma tendência de se repelir. Da mesma maneira que elétrons, que têm partículas que são pequenas e que têm cargas idênticas, também se repelem. Mas veja, a lei de Dufay, ela oferecia para nós uma condição ou uma noção qualitativa. Nós conhecemos a qualidade, mas não sabemos a quantidade dessa repulsão. Se é muito forte, se é muito fraca, se é muito intensa ou não. Então, a lei de Coulomb, basicamente, ela é descrita através dessa expressão que vocês veem logo a seguir. E é uma lei, com certeza, mais quantitativa. Ela vai nos fornecer uma quantidade de quanto de força vai ser feita para atrair ou repelir uma carga, um conjunto de cargas, né? Então, a constante eletrostática, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, mas vou lembrar vocês, a constante eletrostática, ele é um número que é adicionado a essa igualdade, a essa equação, ela dá uma noção de que material envolve, né, as cargas. E com isso se fica mais simples ou mais difícil com que uma carga se aproxime da outra. Vou dar um exemplo para vocês. 99% das ocasiões que nós fazemos cálculos usando as leis de Coulomb, naturalmente nós usamos a constante de 9 vezes 10 elevado à nona potência, que é a constante eletrostática do vácuo. Na página posterior, vocês vão ver daqui a pouquinho, existe uma tabela com as demais constantes. Mas eu recomendo a você que não se estresse muito com isso. O vestibular da UEM e os vestibulares locais, todos eles levam em consideração a constante eletrostática do vácuo. A gente vai resolver um exercício. Com esses valores você vai ter uma noção do que nós falamos, ok? Constante eletrostática indica que tipo de meio separa as duas cargas elétricas. Q1 é a quantidade de carga armazenada no primeiro objeto, que são dois possivelmente, para acontecer ou atração ou repulsão. Q2 é a carga armazenada no segundo objeto. E D corresponde à distância que separa um objeto do outro, ok? Vamos avançar um pouquinho. Então, como eu havia prometido, na página anterior a gente falava da constante. Então veja, o vácuo, se vocês acompanharem com o mouse, a ponteirinha do mouse, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado à nona, Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E todos os demais materiais que vocês puderem observar têm suas constantes citadas logo a seguir. E como são constantes, você não tem a necessidade, né, de memorizá-las. Elas são fornecidas à medida que você for resolver o exercício, ok? Então, dê uma olhadinha, bacana, conhecimentos gerais, vamos adiante. Não é raro acontecer da constante eletrostática ela ser definida em função do material que constitui aquele meio. Então esse ε0 que vocês estão vendo aqui é chamado de permissividade dielétrica do material. Ele define naturalmente os materiais como sendo isolantes elétricos. E cada material vai ter uma constante diferente associada a ela. O vácuo possui esse valor, 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. E quando você substitui esse valor, multiplica por π, multiplica por 4, e esse valor todo divide 1, o valor encontrado é 9 vezes 10 a nona, ok? Então não é raro acontecer dessa notação aparecer. Mas não precisa ficar preocupado, não precisa desesperar, não precisa ter um surto, pode ficar tranquilo. Pega esse valor de 9 vezes 10 a nona, aplica na igualdade e tudo se resolve. Bom, agora você que já tem um conhecimento básico sobre a lei de Coulomb, na segunda parte da nossa aula nós vamos resolver uma questão de 2010 da UEM, onde você pode ver a resolução passo a passo e entender melhor o funcionamento da lei de Coulomb. Até breve.